Olá, professor, olá, professora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula sobre metodologias para o desenvolvimento de atividades pedagógicas em espaços não formais. O nosso foco hoje é conversar um pouquinho sobre rotinas de pensamento. Eu sou Leia Camargo, formadora do Instituto Iungo, parceiro do Amazonas desde 2021 na formação continuada de professores, gestores e formadores da rede nos programas Nosso Ensino Médio e Itinerários Amazônicos. Estou muito feliz de estar aqui para pensarmos juntas e juntos um pouquinho sobre rotinas de pensamento. Bom, a nossa troca aqui hoje perpassa por uma discussão, uma troca mesmo, acerca de 3 grandes questões, né? Então a gente vai procurar responder aqui 3 grandes perguntas, né, que foram orientando os processos que a gente foi desenvolvendo para pensar aqui com cada um e com cada uma. A primeira delas diz respeito a pensarmos o que é uma rotina de pensamento, né? Do que é que essa metodologia se compõe, o que é importante pensarmos e compreendermos sobre ela. A segunda é perpassarmos ali o que seriam as suas principais características. E a terceira é pensarmos juntas e juntas o que é e o que não é uma rotina de pensamento, o que de fato constitui uma rotina de pensamento, o que não constitui, o que é fundamental que esteja no nosso radar, nas boas intencionalidades pedagógicas, quando usamos essa metodologia. Então, para pensarmos aqui, a primeira pergunta, então, que norteia a nossa conversa é o que é uma rotina de pensamento, o que são rotinas de pensamento. A gente estruturou essa conversa aqui através desse livro, né, o Aprendizagens Visíveis, da Júlia Andrade, em que ela discute e ali traz grandes estudos sobre diferentes metodologias que apoiam, né, o processo de tornar visível as aprendizagens, ou seja, ela vai elencando ali um conjunto de metodologias que favorecem o trabalho de professores, professoras e inclusive de estudantes a compreender, a pensar e a identificar como é que eles aprendem, o que constituem suas aprendizagens. Bom, nesse processo, ela traz ali, logo no começo, né, uma das principais metodologias, a rotina de pensamento. Para a Júlia e para um conjunto de autores que vem ao longo dos anos pensando aí o que é uma rotina de pensamento e o que são como tornar as aprendizagens visíveis, ela vai trazer, então, que as rotinas de pensamento são fundamentalmente estruturas simples, né? Acho que isso é o ponto mais importante da gente pensar aqui. E simples não é simplista. Simples aqui é num sentido didático, num sentido que está a favor das aprendizagens, né? Por isso, para a Júlia e para o grupo de autores que ela estuda, as rotinas de pensamento são essa metodologia, esse caminho para tornar visível essas aprendizagens. Então, é muito num sentido simples aqui, daquilo que é didático, daquilo que favorece as boas aprendizagens, e não simplista num sentido de reduzir, num sentido do esvaziamento, muito pelo contrário. Então, nesse movimento, a Júlia propõe que, além de uma estrutura simples, as rotinas de pensamento, né, elas constituem ali um conjunto de perguntas ou de etapas, de sequências que podem ser usadas de modo isolado, né, ali unicamente boas grandes perguntas ou grandes etapas, ou num conjunto de boas perguntas e de boas etapas que colocam ali, né, os bons movimentos de reflexão em jogo. E no fundo, né, as rotinas de pensamento, elas têm, né, como um elemento ali, quase como da sua gênese, serem práticas, né, elas precisam ser fáceis de lembrar e, ao mesmo tempo, elas precisam garantir esse movimento, né, de instigar ali diferentes percepções, diferentes processos, tanto mentais quanto emocionais. Ou seja, o que ela está nos convidando a pensar aqui? Que as rotinas de pensamento, o que está em jogo, né, é promover ali que o estudante traga as suas percepções, né, numa estrutura que está baseada de forma ali muito estruturada através de 3 grandes verbos, né, que nos levam a processos, etapas, a perguntas, assim como também a habilidades, que é o de questionar, o escutar e o documentar. Então tem sempre um movimento de questionar, que pode ser numa boa pergunta,
numa boa etapa, com o uso de imagem ou não, diferentes recursos para mobilizar essa pergunta, para instigar esses processos que a Júlia coloca aqui. Um bom processo de escuta, então como é que a partir do questionar, a escuta se constitui como um movimento pedagógico a serviço das grandes aprendizagens, das aprendizagens significativas, de tornar as aprendizagens visíveis, e o documentar. Então como é que a gente vai, né, garantindo que os estudantes documentem a sua própria jornada, o seu próprio processo de aprender, e que eles possam, através desse documentar, né, também questionar como aprendem, a escutar sobre os seus processos. Então, esses 3 grandes verbos aqui são compreendidos numa perspectiva muito dialética. No fundo, é desse movimento que Júlia nos propõe a pensar aqui. Né? Como é que dialeticamente isso nunca vai ter fim, porque a aprendizagem é contínua, ela nunca está pronta. Mas é desse movimento de garantir uma estrutura que permita que o estudante se perceba ali, perceba a sua aprendizagem, perceba como ele vem aprendendo. Então, as rotinas de pensamento também constituem bons movimentos, bons caminhos de metacognição, né? Pensar como estamos aprendendo, o que está em jogo ali. Nesse sentido, as rotinas de pensamento se constituem em 3 grandes conjuntos de propósito, né? Ou seja, a grande serviço de que elas estão, né? Então, o primeiro conjunto seria ali boas rotinas de pensamento também nos ajudam a pensar introdução, movimentos de introdução e exploração. O que a Júlia quer dizer com isso ali no livro dela? A gente pensar que uma rotina de pensamento, ela também permite que a gente comece bons movimentos na escola, num sentido de instigar a curiosidade, de levantar hipóteses, num sentido de mobilizar as ideias que estão em jogo para cada estudante ou para o grupo todo, né? Então, percebam como a rotina não precisa estar ligada, a rotina de pensamento, a um processo que teve fim, né? Muito pelo contrário, o que está em jogo é o processo de aprendizagem. Então, ela pode ser esse bom movimento de começar uma aula, de começar um projeto, de iniciar, né, um movimento de aprendizagem, uma sequência didática, independente do formato que a gente está pensando, mas é a serviço também de pensarmos movimentos de introdução e de exploração que estejam conectados com os interesses dos jovens, né? Há uma potencialidade muito interessante da gente pensar como é que a gente pode olhar para as rotinas de pensamento com essa perspectiva de introdução e de exploração, para pensar, por exemplo, o que os estudantes querem, né? Onde é que estão os interesses dos jovens e das jovens? O que dentro dos meus próximos objetos de conhecimento estão os interesses? O que eles querem aprender? Como eles querem aprender, né? Então, e também o que eles já sabem, né? Um movimento super importante de diagnóstico aqui que a gente pode pensar que as rotinas de aprendizagem também nos oferecem. O segundo conjunto é para pensarmos processos de sistematização, né, e também de mobilização ali, de promoção de boas ideias, de análises e da metacognição. Então, que os estudantes possam pensar ali e sistematizar as suas grandes ideias, né, como é que eles estão percebendo alguma coisa, um processo, um fenômeno, um conceito, né? A gente pode ligar ali a todos os objetos de conhecimento, assim como a gente também pode ligar as quais são as percepções, as análises, né? Acerca do próprio território dos estudantes, acerca da sua realidade, da sua vida cotidiana como um objeto de conhecimento mesmo. E o terceiro seria para pensarmos ali com o propósito de aprofundamento, né? Aprofundamento de ideias, de conexão, de hipótese, de relação, de comparação. O que é interessante a gente pensar esse grupo do aprofundamento? Percebam como esse conjunto, né, ali do que está em jogo para as rotinas de pensamento de aprofundamento, a gente consegue pensar ali em propostas que nos mobilizam, independente da área do conhecimento, a relação, né, constituir relação com boas habilidades que são importantes da área, né? Então, independente da nossa área do conhecimento, constituir conexão, né, processos de elaboração de hipótese, de relação e de comparação são habilidades importantes que estão em jogo,
né, que são grandes entregas que estão propostas lá da BNCC. Claro que cada área vai trazer isso à luz dos seus objetos de conhecimento, né, a serviço do desenvolvimento de competências e habilidades, mas como as rotinas de pensamento não precisam estar atreladas necessariamente a objetos de conhecimento, como as rotinas de pensamento também podem ter propósitos, sim, de trabalhar objetos de conhecimento, mas também de trabalhar habilidades. Como é que, ao invés das rotinas de pensamento focarem num determinado objeto de conhecimento, elas podem trazer luz a como os estudantes estão aprendendo e como é que isso de fato está se constituindo como significado ou não para cada um e cada uma nas nossas aulas, quando a gente pensa no campo das habilidades, né? Ou seja, de fato, como é que as habilidades estão sendo aprendidas? Como é que a gente olha para um campo de habilidades que a gente precisa dar conta e vai garantindo aprofundamentos? Bom, eu percebo, então, vou trazer uma rotina de pensamento para a gente entender ali as habilidades que estão relacionadas à relação, à comparação. Olha, percebi que as relações foram estabelecidas, mas a comparação não. Então, como é que a gente pode, usando das próprias rotinas de pensamento, como evidências dessa aprendizagem, né, para orientar a nossa mediação docente, mas para que o estudante também perceba aonde ele precisa chegar, né? Então, é a serviço de boas intencionalidades. Então, quando a gente pensa esses três grandes conjuntos de aqui que mobilizam, né, os grandes propósitos de uma rotina de pensamento, no fundo, o que está em jogo são grandes intencionalidades pedagógicas, né? Toda grande aula, a gente tem ali o que de fato está em jogo, né? E se nós olharmos ali o processo de introdução, de sistematização, mobilização, aprofundamento, constituem ali toda uma jornada de aprendizagem que tem começo, meio e fim. Então, como é que a gente garante esse movimento, né? Então, é desse lugar, de um conjunto mesmo de boas intencionalidades pedagógicas, que as rotinas de pensamento estão estruturadas. É nesse lugar que elas dialogam de forma muito potente para diferentes contextos. Mesmo nos contextos assíncronos, as rotinas de pensamento podem mobilizar grandes diálogos, grandes trocas e garantir que o professor e a professora perceba, né, onde de fato talvez o estudante esteja precisando mais de um bom apoio. Elas podem acontecer de forma assíncrona, né, num registro que pode acontecer via algum aplicativo, que pode acontecer no próprio caderno do estudante. E de tempos em tempos o professor olha para aquilo e vai acompanhando como foi o processo, a rotina mesmo do estudante de pensar sobre o seu pensar, sobre a sua aprendizagem, né? Então, elas se adaptam, elas dialogam com diferentes contextos. E aí, para a gente responder a nossa segunda pergunta, né, quais são as principais características de uma rotina de pensamento, acho que a gente pensa em 4 grandes pontos, né? Então, a rotina de pensamento, ela tem essa grande intencionalidade, ela tem como gênese processos de reflexão, né? Então, uma reflexão do aprender, sobre o aprender, como aprender, né? Uma reflexão sobre objetos de conhecimento, sobre habilidades, enfim, independente do foco que ela vai ter, o que ela mobiliza é uma reflexão, né? Uma reflexão que está pautada sim ali numa intencionalidade pedagógica. Eu quero uma reflexão de aprofundamento, eu quero uma reflexão ali de introdução, de que tipo de reflexão eu estou falando, mas é essa grande habilidade que está em jogo aqui, esse grande processo que está em jogo quando a gente pensa numa rotina de pensamento. E ela é, né, como a gente já viu, ela é simples, né, e não simplista. Ela precisa ali, né, ser autoexplicativa. Então o estudante, a estudante, o professor e a professora precisa ler e entender o que vai acontecer, precisa estar, as comandas precisam ser claras, né? Então a rotina precisa ter essa clareza, ser objetiva. Elas não necessitam de conhecimento prévio ou experiência, né? Então, olha, eu nunca fiz, não tem nenhum problema. As rotinas de pensamento, né, a gente vai dando gradação a elas, porque elas nunca estão 100% prontas. A gente tem diferentes modelos, mas esses diferentes modelos podem ser apenas caminhos de inspiração para que cada um e cada uma componha a sua própria rotina de pensamento. Então, você, professor, professora, pode começar com uma rotina de pensamento que está pronta, um modelo já estabelecido,
mas pode e deve criar as suas próprias rotinas de pensamento que dialoguem com o contexto que você está vivendo, né? Se você está no contexto assíncrono, ou quando o assíncrono passar e você voltar para o contexto, né, da sala de aula presencial, que dialogue com as pertenças do seu território, que dialogue com aquilo que está no radar de interesse da sua sala de aula, né? Então, elas não precisam ter esse conhecimento prévio nem por parte de professores, professoras e dos estudantes e das estudantes, assim como elas também não necessitam dialogar necessariamente com conhecimento prévio que vem de objetos de conhecimento, muito pelo contrário. A gente pode pensar, por exemplo, numa rotina de pensamento que dialogue com um objeto de conhecimento que você quer mobilizar, uma temática, e a gente pensar quais são as hipóteses que os estudantes e as estudantes elaboram, né? Não precisa ser um conhecimento que está estabelecido. Olha, dentro disso, né, você imagina que, você gostaria que, então a gente pode pensar. E normalmente, né, para dar conta desse movimento que pode ser e deve ser de muita autoria, criação docente, que dialogue com os diferentes momentos da aprendizagem, quando está começando, já está no meio do caminho ou no processo final, elas têm uma estrutura de uma tríade. Podem ser tríades, né? Uma tríade de 3 perguntas ou 3 conjuntos de perguntas que tem, né, grandes estruturas ali. Podem ser 3 etapas, mas de modo geral, isso é uma regra fixa? Não, não é uma regra fixa. Mas essa estrutura de tríade vai ajudando que o estudante, a estudante, assim como nós também, professores e professoras, percebamos esse processo de rotina, né? O que de fato vai constituindo uma rotina e como essa rotina, né, ou seja, aquilo que eu vou vivenciando muitas vezes, está a serviço de mapear essas aprendizagens, de mapear compreensões mesmo que possam ser significativas para a gente pensar nas aprendizagens. Então, nesse sentido, as rotinas de pensamento convidam os estudantes de qualquer idade, ou seja, eu posso pensar ali num processo que se inicia na educação infantil e vai até a universidade, né? Não é unicamente para o ensino médio, mas que convida o estudante, a estudante, a esse lugar de um observador atento, né, a organizar as suas ideias, a raciocinar cuidadosamente e a refletir sobre como, né, os estudantes, as estudantes vão dando sentido às coisas que estão ao seu redor e às coisas que eles mesmos fazem. O que de fato está em jogo aqui nesse movimento que a Júlia nos convida a pensar? É como as rotinas de pensamento possuem uma grande potencialidade para a autoria e criação dos estudantes também. O conhecimento, ele é um processo autoral. Eu, como professor, como professora, vou pensar ali, né? Vou ter uma preocupação com a didática, vou pensar ali quais são os melhores movimentos de mediação, como é que eu posso apoiar esse percurso do estudante, da estudante. Mas o conhecimento, ele é um processo unicamente autoral. Eu não posso aprender por alguém, ninguém pode aprender por mim. Então, quando a gente pensa nas rotinas de pensamento, é sempre também importante pensarmos como elas têm uma potencialidade que o estudante seja ali um autor de pensar a sua própria aprendizagem, como ele percebe a sua aprendizagem, quais boas perguntas ou reflexões ele pode mobilizar ali acerca da sua própria aprendizagem, como é que ele pode olhar para o seu próprio processo e pensar, né, como é que isso tem feito, quais sentidos ele dá para aquilo que ele está aprendendo, para como ele está aprendendo, né, quais relações o estudante, a estudante estabelece entre o que ele está vendo na sala de aula ou o que ele está vivenciando num contexto remoto com a sua realidade, como é que ele vai dando sentido a isso, né? Então, nesse sentido, a rotina de pensamento, ela sempre evoca essas boas reflexões. Aqui eu trouxe um exemplo para pensarmos juntas e juntos, né? Mas há uma infinidade de movimentos que a gente pode fazer de boa mobilização, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo da imagem para pensarmos aqui, né? Então, a gente pode pensar numa imagem como grande mobilizadora. A gente pode colocar uma imagem que, sim, tem uma boa intencionalidade pedagógica, a gente sabe por que ela está ali, mas com perguntas, com uma estrutura como essa rotina de pensamento, por exemplo, que dialoga com o vejo, penso e o pergunto, né? Então, o que eu vejo?
O que eu penso do que eu vejo? O que eu pergunto, eu suponho, eu imagino com base naquilo que eu vejo. Então, nessa imagem, a gente pode pensar naquilo que é visível ou não, né? O que é visível ou o que eu entendo que é, o que de fato eu vejo. Será que o estudante vai ver ali o seu contexto, né? No contexto da estiagem? Ou ele vai ver fenômenos biológicos que estão postos ali? Ou ele vai dialogar com o ciclo da água? Como é que ele vai dialogar com isso? O que ele vê? Né? E o que isso tem de potente para nós, professoras e professores? Quando o aluno traz o que ele vê, o que ele pensa, né, a gente encontra caminhos potentes que dialogam com aquilo que de fato está no campo do interesse. Ou a gente consegue ter evidências mais concretas de qual caminho seguir para a mediação. Então, se eu escolher essa imagem aqui, que permite diferentes perspectivas, diferentes debates, mas no fundo o que eu queria que o estudante trouxesse era quais relações ele constitui com o momento que ele está vivendo, né? Conforme ele vai trazendo essa rotina, ele vai trazendo as respostas para essas perguntas, eu posso ir mediando ali as próximas boas perguntas, as próximas etapas, o que eu vou trabalhando em sala de aula. Eu posso pegar bons exemplos para os objetos de conhecimento que eu quero mobilizar, para dar mais significado, para conectar muito mais com a sua realidade, né, para que esteja muito mais próximo do campo de sentido dos estudantes do que dos nossos. No exemplo seguinte, por exemplo, é aquilo que eu afirmo, que eu embaso ou que eu questiono, né? Então, o que eu de fato afirmo a partir das ideias que eu estou mobilizando, por exemplo, sobre essa imagem? O que eu cito ou eu trago como uma evidência que embasa o que eu estou dizendo? E por último, o que eu vou questionar ou eu vou criar de hipótese aqui a partir daquilo que eu afirmo em base? Então, percebam a sofisticação do debate que está em jogo aqui, que pode tornar visível como o estudante aprende, como ele faz relações entre, por exemplo, essa imagem e as suas aprendizagens e o seu território, como aqui mobiliza, por exemplo, se o estudante está criando, né, está desenvolvendo essas habilidades, né, de relacionar, de elaborar hipóteses que estão previstas para todas as áreas na BNCC. E aí, para pensarmos juntas e juntas, então, o que é e o que não é uma rotina de pensamento, né? Então, a rotina de pensamento, elas são exercícios ou perguntas e respostas, né? A Júlia vai dizer, junto com os autores que ela estuda, que não, né? Que no fundo, as rotinas de pensamento, muito pelo contrário, elas são essas estruturas reflexivas ali do questionar, do escutar e do documentar, que de fato vão ali mobilizar o interesse dos jovens, vão colocar em jogo a sua disposição, a sua motivação, para que os próprios estudantes possam ampliar a sua capacidade de pensar, sentir e perceber. Né? Então, por exemplo, quando a gente termina uma sequência didática, se a gente for estruturando a sequência didática com uma boa rotina de pensamento, ele pode chegar no final e dar, né, um outro significado para aquilo que ele aprendeu, perceber como ele superou as suas dificuldades, perceber aonde talvez ele ou ela ainda tenha uma dificuldade, entender ainda onde estão os seus desejos, do que ele está afim, como é que ele pode trazer o território dele, o seu olhar para a sua própria realidade para a sala de aula, né? Aí, o segundo ponto para pensarmos aqui juntas e juntos é se uma rotina de pensamento, né, as respostas que os estudantes trazem ali podem ser utilizadas como uma avaliação, né? Não, muito pelo contrário. As respostas que estão ali, elas não têm certo nem errado, porque o que importa é o processo que está feito ali. Uma das grandes potencialidades das rotinas de pensamento é pensarmos como a gente faz processo e como a gente pode fazer processo com as respostas que vêm. Então, é sempre uma resposta ali, né? Ou seja, que ficou documentado, aquele terceiro verbo que a Júlia traz, mas que tá ali documentado, tem o registro daquilo a serviço, né, de um pensamento que é vivo, que não está pronto, que o estudante vai o tempo todo revisitando, vai reaprendendo, vai reorganizando, né, ele vai se autorregulando ali dentro da sua própria jornada de aprendizagem. Ele vai entrar ali como autor mesmo, né, do seu próprio percurso de aprendizagem. Ele assume esse lugar de autoria da sua própria aprendizagem. Então, é um registro que está a serviço de uma aprendizagem que não está pronta, que não tem certo e errado,
mas que está em processo, que vai acontecendo continuamente, em que o que importa é como o estudante aprende, o que de fato é significativo para cada um e cada uma. E aí, as rotinas de pensamento mobilizam apenas a capacidade, então, de autorreflexão do estudante? É só desse movimento que a gente está falando aqui? Não, né? A gente pensa em rotina de pensamento em 3 grandes capacidades, digamos assim, que estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Elas se complementam, elas são dialéticas, não há um momento para cada um, muito pelo contrário, né? Porque uma não conseguiria existir sem a outra. Mas as rotinas de pensamento, elas trazem ali, né, um desenvolvimento de percepções e uma percepção também sensorial, ou seja, ela convida o estudante a olhar de perto, né, a aprender como ele aprende, a olhar para o seu processo, a compreender fenômenos e processos à luz de como ele enxerga a sua realidade, a olhar para boas evidências, a trabalhar com essas evidências, né, e nesse sentido, ao mesmo tempo, ele vai mobilizando ali toda uma capacidade cognitiva dos estudantes, ou seja, ele tem um pensar ali que é muito intencional, então todo movimento, uma rotina de pensamento, ela está sempre ligada a uma intencionalidade pedagógica do professor, ela não é uma caixinha pronta, ela não é uma caixinha fechada. A gente pode sim pensar num modelo pré-estabelecido, mas a gente também deve constituir as nossas próprias rotinas de pensamento que dialoguem com as nossas intencionalidades pedagógicas, que às vezes numa turma específica é uma e na outra a gente já está num outro movimento, as turmas nunca são as mesmas, né? Então, elas também mobilizam ali, né, o estudante para pensar ali como é que de fato ele vai constituindo as relações, como que ele observa processos e fenômenos, como é que ele reflete sobre o seu próprio processo de observação, como ele olha para as evidências que estão ali e faz processo com isso. E para complementar, como é que de fato os estudantes vão mobilizando ali, né, vão vivenciando as suas capacidades motivacionais, no sentido de que emoções estão ali, né, como é que ele dialoga com os diferentes contextos, com os diferentes pontos de vista, né, como é que ele pensa o diferente, a diferença, né, então como é que todo esse conjunto, né, também ali muito socioemocional, entrar a serviço do estudante como esse protagonista da sua própria aprendizagem, da sua própria jornada de pensamento. E as rotinas de pensamento, então, são estratégias voltadas apenas aos estudantes, né? Não, muito pelo contrário, né? As rotinas de pensamento, elas envolvem ali, elas estão postas todo um movimento que é dialético entre estudantes, professoras e professores. Ele não acontece, porque uma vez que os estudantes mobilizam, não acontece sozinho, né? Isso que eu quero dizer. Uma vez que os estudantes mobilizam ali seus conhecimentos, suas compreensões, é através da escuta, né, do que a estudante trouxe na sua rotina de pensamento, que o professor faz processo. Ou seja, o escutar é uma estrutura pedagógica fundamental para o professor numa rotina de pensamento. Porque a partir do escutar, professores e professoras, né, trabalham, fazem processo com os registros que foram feitos ali, com essa documentação que o estudante produziu, e vão constituindo novas camadas de sentido, vão pensando, né, ali em todo um planejamento com mais intencionalidade, com intencionalidades reais, que dialogam com o que e como os estudantes estão aprendendo, que garantam espaços para os estudantes trazerem ali seus desejos, né, suas percepções. Então, é através, né, desse movimento que professores e professoras podem constituir ali, né, aulas significativas, porque você está o tempo todo fazendo da escuta uma estratégia pedagógica para pensar o seu movimento. Bom, e agora, para a gente olhar com um pouquinho mais de ênfase para as áreas de conhecimento, eu convidei algumas colegas especialistas, cada uma de uma área do conhecimento, então nós vamos passar aqui pelas áreas do conhecimento, para que cada uma delas realizasse, né, o seu processo de autoria e criação docente sobre alguns caminhos possíveis de trabalho com as rotinas de pensamento na sua área de conhecimento. E eu também queria convidar você, professor, professora, a conhecer ali a autoria e a criação docente das minhas colegas especialistas de área, mas também aí pensando aí como é que você vai dialogando com a sua área de conhecimento, com a sua vivência e com os seus processos.
Então, eu espero que você aproveite agora a conversa na área de conhecimento. Olá, meu colega de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Eliane, sou formadora do Instituto Iungo e estou aqui hoje para compartilhar com você algumas ideias que te apoiem no planejamento de uma rotina de pensamento a partir de uma habilidade da nossa área de conhecimento. Então, a partir disso, o objetivo principal desse compartilhamento é te inspirar, é pensarmos aí juntos como que as rotinas de pensamento, elas apoiam a construção de aprendizagens em ciências da natureza. Então, para organizar esse nosso diálogo, nós vamos pensar em duas rotinas de pensamento. Então, eu escolhi duas, que são duas rotinas bem gostosas de realizar, porque elas vão aproximando esses estudantes de questões do ensino de ciências que estão muito próximas do dia a dia deles. A ciência, por si só, ela já consegue trazer um diálogo mais próximo desses contextos, então a gente vai conseguindo ampliar esse olhar para que a gente considere aquilo que eles já trazem no repertório deles. A partir desses conhecimentos prévios, a gente consegue fazer um diálogo aproximando esses estudantes daquilo que faz parte do conhecimento científico, mobiliza novas formas de questionar a realidade e também de questionar questões socialmente construídas para o ensino de ciências. Esse conflito de ideias, né, esse conflito cognitivo é muito enriquecedor para o desenvolvimento de muitos saberes, de muitas aprendizagens e dialoga com várias habilidades. Então, a gente vai trazer, a partir dessas habilidades, né, o olhar para te apoiar aí na condução dessas rotinas de pensamento, na mediação dessas propostas e experimente. Eu tenho certeza que você já deve ter utilizado a rotina de pensamento em muitas situações de aprendizagem, só que nem sempre a gente nomeia e tem um olhar intencional para o uso dela em nossas aulas. Então vamos ver como que essa intencionalidade ela pode estar ainda mais presente, dialogando com objetivos de aprendizagem, dialogando com as habilidades, tá bom? Então, dentre essas possibilidades, nós temos uma rotina de pensamento aqui, que é afirmo, embaso e questiono. A nomenclatura você pode modificar e organizar da maneira que você achar mais importante. Os nomes, eles estão presentes na literatura dessa forma, mas você pode ir significando isso no seu dia a dia e, de repente, criar a partir dessas estratégias a sua rotina de pensamento com a turma, fazendo um uso mais sistemático dela, para que eles percebam como que tudo isso vai dialogando ao longo de uma situação de aprendizagem. Então, o convite aqui é para você experimentar, seja num momento presencial, seja num contexto remoto, seja num contexto híbrido. É uma estratégia que pode ser explorada em diferentes situações. Então, nessa proposta, o que eu afirmo a partir das ideias que estão sendo discutidas? Então, tem uma situação de aprendizagem ali, tem uma discussão central que está orientando essa situação de aprendizagem. Então, já começa ali com uma tempestade de ideias, que é outra estratégia ativa de aprendizagem, né? O brainstorming. Você começa ali uma discussão com a turma e o que eles afirmam a partir dessa ideia central. Então, você começa já a trazer essas discussões. O que eu trago como evidência para embasar meu pensamento? Eu acho que esse impacto está acontecendo porque a empresa não cuida adequadamente do descarte dos seus resíduos. Eu posso achar o que eu quiser, mas esse achar,
ele precisa ter uma evidência, ele precisa ter algo para embasar o meu pensamento. E aí a gente amplia. O que eu questiono? O que eu hipotetizo? Ou o que eu pergunto a partir dessa afirmação? Aqui a gente tem um movimento de buscar os porquês. Então eu afirmo, eu tenho ali um ponto de partida, né? Eu afirmo, eu tenho já evidências para embasar esse meu ponto de vista, essa minha afirmação. Esse embasamento ele pode surgir de diferentes fontes, inclusive do senso comum. Mas o que eu questiono a partir disso? Então isso é uma rotina de pensamento. Ele traz movimento para essa construção de aprendizagem, né? Saber nenhum é estático, ele está em constante transformação. Então ela vai possibilitando esse olhar, né, constante para o que eu já sei, para aquilo que eu desejo saber ainda, para aquilo que eu descobrir com a experimentação a partir da situação de aprendizagem. Vamos ver então como isso dialoga com uma habilidade? Trouxe aqui um exemplo, tá? Para que essas relações elas sejam estabelecidas. Então a habilidade ela diz o seguinte: analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Então, essa é a habilidade. Trouxe aqui alguns pontos de destaque para essa habilidade, que trazem o nosso olhar já para alguns objetos mais centrais. Então, olha só. Formas de manifestação da vida, condições ambientais favoráveis e fatores limitantes a elas. Como eu vou utilizar essa primeira rotina de pensamento que eu trouxe aqui como exemplo? O que eu afirmo a partir dessas ideias? Lembra da pergunta lá da rotina de pensamento? O que eu já sei a respeito disso? Né? De que forma as condições ambientais elas interferem no desenvolvimento da vida? O que eu cito ou trago como evidência para embasar esse meu pensamento? Então, eu posso partir para um movimento de pesquisa, de investigação, de debate, e isso vai trazendo elementos para apoiar ou não minha ideia inicial. No final, o que eu questiono, o que eu pergunto a partir de tudo isso? Então, eu tenho as minhas ideias, o que eu já sei sobre os impactos, os fatores limitantes, as condições ambientais. Eu já tenho algumas coisas que eu ouvi falar a respeito disso e como isso interfere no desenvolvimento, na manifestação da vida. Então, eu já sei. Isso eu já sei, ou pelo menos eu acho que eu sei. O que eu descubro? Aí eu vivencio a situação de aprendizagem. Você fez ali o seu planejamento, desenvolveu a situação de aprendizagem com eles. Aí depois, entre as etapas da situação de aprendizagem, tem uma pesquisa. Nessa pesquisa, eles preenchem ali, eles organizam a segunda parte da rotina de pensamento, que é o que eles descobriram. Então, a partir dessas pesquisas, o que eu descobri? Quais são as evidências que apoiam ou não aquilo que eu já sabia? Preenchi, então, no começo da aula, a primeira coluna da rotina de pensamento, experimentei algumas etapas da situação de aprendizagem, então você no seu planejamento vai conseguir perceber qual é o momento ideal para encaixar a segunda etapa, o que eu trago como evidência, e aí você vai desenvolvendo o restante da aula para que eles, no final ali do processo, ou no momento que você julgar que é mais oportuno, eles possam chegar na terceira etapa da rotina de pensamento. O que eu ainda questiono sobre isso? Eu tinha ali o que eu já sei, as pesquisas, as experiências, as vivências me trouxeram alguns questionamentos, mas eu ainda tenho algumas dúvidas.
isso vai sendo desenvolvido ao longo da situação de aprendizagem. Isso é um ponto importante aqui da rotina de pensamento. Ela não é desenvolvida como uma atividade isolada dentro da situação que você planejou. Ela vai sendo incorporada ao longo da situação de aprendizagem, para que todo momento o estudante ele possa ir estabelecendo essas relações. Então vamos ver mais um detalhamento de como isso vai se organizando? Olha só, a mesma habilidade. Então o que eu afirmo a partir dessas ideias? Quais evidências são observadas nos lugares de vivência? Será que, por exemplo, o excesso de chuva compromete o desenvolvimento, a manifestação da vida? Será que períodos de estiagem comprometem esse desenvolvimento? O que eu cito, né? A segunda etapa ali da rotina de pensamento. Então, num determinado momento da aula, você pode fazer uma roda de conversa mediada por boas perguntas. Então, quais são os fatores ambientais que favorecem ou comprometem o desenvolvimento da vida? Eu vou ali para o que eu descobri, organizo a pesquisa e sigo então para o que eu descobri a respeito desse assunto ou desses objetos de conhecimento. E no terceiro momento, você escolhe ali o ponto certo para encaixar cada uma das etapas. O que já foi feito para minimizar esses danos? Eu ainda quero descobrir algo sobre isso. Será que eu tenho aspectos locais e globais que trazem essa reflexão? Então, isso vai nos apoiando a criação de novas ideias e de novas propostas. Vamos ver mais um exemplo, então? Eu tenho outra rotina de pensamento aqui, ó. Vejo, penso e pergunto. O que eu vejo? O que eu penso a partir disso que eu estou vendo, né? Mas eu também posso questionar. O que eu pergunto? O que eu suponho? O que eu imagino com base nessas questões? Então, olhando mais uma vez aqui para as ciências da natureza, tenho outra habilidade como exemplo. Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais. Essas duas habilidades que eu usei aqui como exemplo fazem parte do documento de repriorização curricular da rede. Então vamos lá, as 3 perguntas, olha só. O que eu vejo? A partir disso eu já tenho as minhas ideias, as minhas concepções prévias ali. Alguma coisa eu já ouvi falar a respeito daquilo. Então, o que eu já sei? O que eu vejo? O que eu penso a partir disso? E o que eu pergunto, suponho ou imagino? Vamos desmembrar agora essas ideias para você perceber o momento certo da situação de aprendizagem, onde você vai dispor ali um tempinho da sua aula para que os estudantes possam preencher essa rotina de pensamento e deixar essa construção visível, intencionalmente visível. Olha só, o que eu vejo? Eu posso trazer isso dentro da minha bagagem, dos meus conhecimentos prévios, então eu tenho a investigação do entorno, considerando o que nós já temos ali que eu identifico como recursos renováveis e não renováveis. E o que eu penso disso? Eu posso fazer uma análise de dados, considerando a disponibilidade desses recursos, os locais onde eles são usados em maior quantidade, a reflexão, né, uma pesquisa sobre os impactos que são gerados em diferentes contextos. Então, tudo isso vai dialogando com a habilidade e vai se conectando com o seu planejamento ali dentro da situação de aprendizagem. E o que pode ser feito para mudar? Eu quero descobrir mais sobre esse assunto. Então, a gente pode partir para um movimento de novas descobertas, de novas relações a partir do que foi desenvolvido na situação de aprendizagem. Então, que você, a partir de agora, tenha o uso das rotinas de pensamento incorporados nas suas aulas de maneira intencional. Nós ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade. Olá, professor, olá, professora. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Espero que o diálogo com as especialistas de área tenha feito sentido, que tenha conectado com a sua prática
com os seus fazeres docentes. Bom, nessa videoaula, nós olhamos para 3 grandes movimentos, né? Tivemos 3 grandes propostas para pensarmos aqui juntas e juntos. O primeiro foi colocarmos aqui em foco quais são as potencialidades do trabalho com as rotinas de pensamento, né? Ou seja, quais concepções estão em jogo quando eu penso o trabalho com as rotinas de pensamento, quais movimentos são possíveis, o que eu vou garantir, como é que eu penso rotinas de pensamento pautadas, né, em grandes intencionalidades pedagógicas, como eu garanto espaço para autoria e criação docente de cada um e cada uma de nós, assim como dos estudantes, das juventudes que estão em sala de aula, como eu posso conectar as rotinas de pensamento com os diferentes contextos, com os territórios, para que de fato o exercício da metacognição possa acontecer, para que o estudante e a estudante perceba como aprende, que movimentos são esses, mas que conexões também são essas que cada um e cada uma constrói entre a sua aprendizagem, o seu território, a sua vida cotidiana, né, as suas pertenças. O segundo foi pensarmos também aqui, né, juntas e juntos, para as áreas de conhecimento, né? Então, vocês puderam escutar, né, alguns exercícios de autoria e criação docente que as especialistas nas áreas do conhecimento fizeram, pensaram no sentido de como isso pode nos inspirar, né? Cada professor e cada professora conhece a realidade da sua escola, da sua sala de aula, em especial agora no contexto da estiagem, né? Então, o exercício que as especialistas fizeram foi de pensar quais são possíveis caminhos para o trabalho com as rotinas de pensamento, no diálogo com os objetos de conhecimento de cada área, no diálogo com as grandes entregas que as áreas precisam fazer, como é que a gente podia olhar também para o documento de repriorização e pensar caminhos possíveis ali, mas no intuito, né, desse movimento da inspiração, como é que eu posso pensar caminhos possíveis a partir disso. E o terceiro é o que a gente também está vivenciando aqui agora, desse bom convite de pensarmos, né, autorias e criações docentes que cada um e cada uma gostaria de vivenciar nos seus contextos, nas suas pertenças, né, o que você gostaria de colocar em prática, o que você percebe dessa videoaula que pode contribuir para a sua prática, para as aprendizagens dos seus estudantes, das suas estudantes, para ajudar nesse bom movimento de conexão entre os objetos de conhecimento e os territórios aos quais as juventudes produzem e reproduzem, né? Então, como é que você faz isso? Como é que você se inspira? O que de fato conecta? E nesse sentido, a gente convida você a pensar essa rotina de pensamento aqui conosco, né? Esse movimento muito bonito que a gente aprende com a filosofia, mas que é importante para todos nós aqui na área de ciências humanas e sociais aplicadas, é o pensar sobre o pensar, né? E aqui tem muito o pensar sobre o pensar, mas também o pensar de como estamos olhando para as nossas aprendizagens e como foi essa videoaula para você. Então, o convite é que você pegue um papel ou um bloco de notas, onde você se sentir mais confortável, onde conecte com você, com seus estudos, né? Para compor conosco essa rotina de pensamento que chama Conecto, Estendo e Testo. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui para ficar no seu radar, professor e professora, é o que você conecta com tudo que foi conversado aqui, né? Que conexões você realiza, como que você de fato vai relacionando com o que você já sabia, com o seu repertório, né? Que relações são essas que você estabelece? A segunda é o que você gostaria de ampliar, de estender sobre esse pensamento, esse diálogo aqui acerca das rotinas de pensamento, né? O que você gostaria de reformular, de reescrever, né? Pensando ali o que você gostaria de propor, que compreensões além você gostaria de pensar. E por último, é o que você quer testar na sua prática, né? O que você gostaria de estender mesmo ali do que você colocou como eu quero estender, e agora como é que você testa, né? O que você deseja testar na sua prática, conectando com tudo que você pensou e que você viveu aqui. Espero que tenha feito sentido essa videoaula, foi um prazer ter cada um e cada uma aqui. Até uma próxima, boas aulas e eu espero que nos encontremos logo. Tchau, tchau!